E por isso mesmo, nossa meditação é o sossego da alma esta noite, né? Nós vamos nos basear no Salmo 131, Salmo 131, mas não somente nele. O título sugestivo do Salmo é Calma em Deus. É um cântico de romagem, um cântico de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos ter ainda uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja teu nome esta noite também, em que as pessoas estão sintonizadas nesta ministração. Que entre elas pode estar aí, Senhor, uma pessoa muito necessitada de acalmar o coração aflito, perturbado, coração, ó Pai, que não descansa e não sabe o motivo de não descansar. Por isso mesmo, ó Pai, te peço que o Senhor use esta ministração para falar aos corações inquietos, principalmente inquietos nesses dias de, ó Pai, incerteza em relação à saúde e principalmente a questão financeira, quanto ao dia de amanhã. O Senhor disse para não andarmos inquietos, porque o Senhor sabe que precisamos delas e por isso mesmo não devemos nos preocupar, porque isso nos rouba a paz de hoje. Por isso, Deus eterno, dê iluminação, Pai, ao teu servo para falar a mesma iluminação e compreensão às pessoas que irão receber essa palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Agostinho de Hipona, que foi bispo, na cidade de Hipona, ele era um calvinista, ou pelo menos calvinista, Calvino nasceu depois dele. Ele era alguém que cria na soberania de Deus, como nós cremos, e cria também na eleição. Ele disse assim: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Vou ler de novo. Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Veja que nós somos feitos para Deus, E enquanto nós não tivermos relacionamento com Deus, a nossa alma não tem descanso, não tem paz, Então é importante que você já tenha essa perspectiva nessa ministração, Porque existem pessoas que não descansam, Quem sabe você é uma delas, Nunca se imaginou realmente em paz no seu viver, De tão acostumado estar com a sua vida atribulada, perturbada, Onde não há realmente alívio, Para o seu sofrimento, para as dores interiores, para as angústias da alma, para as chagas do coração. Então você talvez seja essa pessoa e por isso mesmo precisa compreender que você pode entrar num período de paz, desde que seja reconciliando-se com Deus, Essas pessoas estão sempre inquietas, E a pessoa sabe que ela não está bem, Então, conheci muitas pessoas assim, ao longo de 30 anos de ministério, Pessoas que às vezes nem dormiam, nem de dia, nem de noite,
né, pessoas que tinham perturbações. É necessário, então, que você entenda que isso pode ter um fim, né? Que isso não é necessariamente uma situação que você vai levar para o túmulo. Em Jesus há libertação, em Jesus há possibilidade da alma vir a ter sossego, descanso. Afinal de contas, muitas pessoas, né, a maioria delas, consegue ter paz em Jesus, né? Por que você não haveria de ter? Então, como descrever para uma pessoa que vive inquieta o que é essa quietude em Deus, né? Ela não tem ideia do que seja essa quietude. Talvez ela nem acredita que essa paz exista ou que seja possível, né? No fundo, desconfia que todas as pessoas são assim, né? Inquietas como ela, né? Perturbadas, né? Só não demonstrariam, e não é verdade, né? Então, a pessoa que não tem essa paz, não tem o descanso em Cristo, ela não imagina como seria essa quietude. Por isso, esse Salmo 131 que nós lemos aí, ele compara o sossego da alma em relação a Deus, à tranquilidade de uma criança nos braços de sua mãe. É uma boa comparação para que você possa entender o que é essa quietude, essa paz em Deus, né? Esse sossego da alma. Basta você olhar com que tranquilidade uma criança se aquieta nos braços da sua mãe, né? Como ela se sente segura, como ela se sente em paz, né? É onde ela se sente mais realmente segura, né? Quando ela está aquietada nos braços da sua mãe. Significa que ela estava inquieta até correr para os braços da mãe, né? Assim também essa comparação em relação ao Senhor nosso Deus, nós só vamos nos sentir aquietados quando corrermos para os braços do Senhor Jesus, né, na nossa vida. E assim então como essa criança se sente segura, protegida, cuidada e calma, né? É evidente que para sentir-se assim é necessário então compreender algumas coisas, né? A compreender algumas coisas em relação a chegar a essa situação de sossego da alma e paz, né? Voltar-se para Deus, se ainda não crê no Senhor, ou se todavia andas, né, com o seu relacionamento distanciado do Senhor, né? Isaías 30, versículo 15, está escrito: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes, né? Então, o povo de Israel, na época de Isaías, passava por muitas tribulações, invasão de inimigos, situações por isso mesmo, em decorrência das invasões, né? Faltava às vezes o alimento, havia uma angústia muito grande, em tempos de dificuldades, né? Como essa pandemia também, tira muito a situação de tranquilidade das pessoas, né? Mas Isaías disse que a causa disso, né, é a falta de conversão, né? Falta de conversão. Você quer voltar de novo a uma vida de paz, uma vida interiormente também, né? Onde você se sinta tranquilo para viver, para dormir, para viver a sua existência com alegria no coração, né? Em se converter está a vossa tranquilidade. Em se converter e sossegardes, né? Há pessoas que parece que estão sempre correndo de um lado para outro, há pessoas que estão em busca de alguma coisa, tenta encontrar o sentido do sofrimento, o alívio
para o sofrimento em tantas coisas, né? Mas não se volta para o Senhor e não sossega, né? Deveria confiar que Deus vai colocar tudo em ordem na sua vida, na sua existência. Então é necessário o arrependimento de não servir ao Senhor. É necessário uma volta para aquele que pode nos dar a paz de Cristo novamente, né? Então, na tranquilidade e na confiança estará a nossa força. Quando descansamos no Senhor, então Ele nos reveste com força e nos dá a tranquilidade, e isso será a nossa força, né? Bonita mensagem que Deus deu a Isaías para o povo de Israel e para todo aquele que é servo de Deus, né? Então tudo se faz bonança na tua alma com a entrega da sua vida a Jesus. O próprio Jesus falou isso, né? Que Ele promete aliviar os cansados e os sobrecarregados, né? Que nós encontraremos descanso para a nossa alma se assim o fizermos, né? Então ele convida, vinde a mim, né? Você está cansado e sobrecarregado, vinde a mim. É um convite de Jesus para que você então conheça, né, a paz de Cristo, a verdadeira, porque Ele é manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, né? Então nada de ficar correndo inquieto de um lado para o outro, né? É necessário definir de uma vez por todas a sua situação com a pessoa do Senhor Jesus, né? Muito bem, mas agora vamos falar com você que já se considera uma pessoa reconciliada com Deus, né? Nascida de novo, segundo a expressão bíblica, né? E também se encontra numa situação desse exato momento também não estar se sentindo totalmente tranquilo, né? Está inquieto com muitas coisas, inquieto com o dia da manhã, né? Inquieto com essa questão da enfermidade que pode ser aí facilmente disseminada. E Deus sempre tem uma palavra para nós, né? Primeiro, em relação ao dia da manhã, você sabe, você conhece as Escrituras. Jesus diz que não vos inquieteis com o que haver de comer e vestir. O vosso Pai Celeste sabe que precisais dessas coisas. Porém, talvez a questão é que nós não estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Porque quando estamos realmente dando prioridade em nossas vidas para o relacionamento com Deus, essas coisas Deus acrescenta, porque Ele sabe que dela necessitamos. Mas há pessoas tentando inverter essa questão aí, né? Quer receber o material e não quer de forma alguma relacionar-se com o Senhor, de forma alguma buscar o espiritual, né? Então, não inverta as coisas. Busque primeiramente o reino de Deus, né? Tenha como prioridade na sua vida o relacionamento com Deus, e Ele cuida. Você vai perceber que o Senhor cuida e tem cuidado de nós. Então, algumas coisas vamos observar, né, para você que se considera assim uma pessoa reconciliada com Deus, que vive na sua presença. A primeira coisa é que a quietude e paz é fruto da obediência, né? Novamente vamos nos valer do profeta Isaías. Agora no capítulo 48, versículo 18. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar, né? Quando a gente imagina quietude, paz, tranquilidade, a gente imagina um ambiente assim, né, da natureza, né? Ali reflete uma paz, uma tranquilidade, né?
um rio calmo correndo ali, em meio a todo aquele verde, uma paz maravilhosa, né? E o Senhor disse que poderemos ter essa paz como um rio, né? Se nós realmente vivermos de acordo com os seus mandamentos, de acordo com a sua palavra. O problema é que tem muito cristão, né? Já assumidamente cristão, pessoa com fé, que vive numa atitude, às vezes, de questionar até a própria palavra de Deus, né? Tem muitas pessoas assim hoje em dia, não é tudo na palavra de Deus que eu creio, a Bíblia é supostamente um livro que não se aplicaria aos dias de hoje, a Bíblia é eterna, né? Jesus ontem, hoje, é o mesmo, será para sempre. Ele falou, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O problema não está na palavra de Deus, o problema está na sua indisposição de obedecer os seus mandamentos. Não são penosos. É que existe ainda essa luta dentro do seu coração entre fazer a sua vontade e a vontade de Deus, né? Então, essa é que é a questão, na verdade, né? A paz é fruto da obediência, né? Coloca a sua vida em ordem diante do Senhor, de acordo com a sua palavra, você sabe o que a palavra diz, né? E a tua tranquilidade, a paz volta, porque é fruto de alguém que obedeceu a Deus e por isso tem a consciência tranquila diante do Senhor, né? Você mesmo sabe que quando você não está vivendo de acordo com a palavra, né? Você sabe que você está errado. E você sabe que isso mexe com a sua consciência, você sabe que isso mexe com a sua tranquilidade. Mas existe a soberba, existe uma situação em que nós não queremos nos dobrar, admitir que estamos errados em relação, né, à nossa forma de pensar, né, desdenhando assim da palavra de Deus. Também em 1 Samuel 15, 22, nós lemos as palavras de Samuel, né, orientando, né, o rei Saul sobre o ato errado que ele fez. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Deus deseja obediência mais do que sacrifícios, né? Obedecer a sua palavra é sinal realmente de conversão, né? Porque o primeiro rebelde foi Satanás, né? Com essa rebeldia, com essa desobediência, entrou o pecado no mundo. A conversão nos chama a não continuar com essa vida de rebeldia, essa vida de desobediência, muito pelo contrário, nos chama a um reconciliamento com Deus, né? A uma situação, então, em que Ele volta a ser nosso Senhor e que, portanto, devemos, para com Ele, obediência, né? E não adianta você depois achar que pode comprar o favor de Deus com um sacrifício, porque Deus não se agrada de sacrifício de tolos, né? Ele quer um coração quebrantado, um coração sensível a Ele, um coração que seja totalmente dele, né? Então é isso que muitas pessoas não compreendem, né? Porque mesmo sendo cristão, né, ainda está com a alma inquieta, né? Então, vida de obediência a Deus é a melhor forma de conservar a alma em sossego. A segunda coisa, né, além da obediência, é que a quietude é fruto da confiança, né? Novamente, o profeta Isaías. Gosto muito do profeta Isaías, ali, né? do livro de Isaías. Tanto que nesse período que havíamos retornado às atividades na igreja, começamos um estudo sobre Isaías, né? Deu para ver apenas uma aula, mas tão logo retornemos às atividades lá, retornamos com
o estudo do profeta Isaías. Então, Isaías 26, 34, está escrito: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Né? Vou ler de novo. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Veja, a paz é fruto da confiança em Deus, né? E Deus vai conservar em perfeita paz a pessoa que confia no Senhor, né? E que tem esse firme propósito de relacionamento, de confiança, né? De ser uma pessoa de Deus nesse mundo, uma pessoa que vive para glorificar o nome de Deus nesse mundo, né? Toda honra e toda glória seja ao Senhor nosso Deus e ao Senhor Jesus Cristo, né? Então, quando nós temos esse firme propósito de caminhar com Deus, né? Esse firme propósito de confiar a nossa vida, as nossas decisões em Deus, então o Senhor conservará em perfeita paz, né? Olha que ensinamento dado pelo próprio Deus através do profeta Isaías, né? Veja que a base da obediência e aqui a base da confiança são palavras que você conhece e muitas vezes, né, parece que nos falta tanto a obediência quanto a confiança, né? Então, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é uma rocha eterna. É o complemento do texto lá que nós lemos em Isaías. Havíamos lido Isaías 26, 3, o versículo 4 complementa, né? Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é uma rocha eterna. Ou seja, Deus não muda, Deus é uma rocha sempre firme, sempre eterna. Então nós também temos que confiar algumas vezes apenas? Não, confiar sempre, assim como o nosso Deus não muda, nós devemos confiar que Ele não muda para conosco também. Então confiança é algo que ou você tem ou você não tem, né? É simples assim. Existem muitos cristãos, né, que parece que estão sempre com o freio de mão puxado, né? Não entregam o coração totalmente a Deus, né? Nunca confiam de verdade, confiam sempre desconfiando, e isso não é confiança. Isso sempre é uma atitude de desconfiança, né? De falta de confiança. Porque a confiança te leva a, como diz o texto que nós lemos, a abandonar-se nos braços do Pai, né? Você se sente assim para com Deus, né? Abandonados como uma criança descansa nos braços da sua mãe. Você se sente também abandonados no braço do Pai, sabendo que Ele está te carregando nos seus braços, né? Então a confiança é essa situação em que eu confio e descanso, porque eu estou seguro nas mãos de Deus, né? Porque quando você provou do amor dele uma vez, né, você sabe que Deus é por você, né? Não há uma situação assim que, né, olha, né, como eu já expliquei, né, eu já havia provado desse amor de Deus, eu sei como Deus é amor, como Deus é bom, já provei da bondade do Senhor, mas agora não sei porque parece que Deus já não é mais por mim como era antes. Na verdade, quem mudou foi você. Volta a enfatizar. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Deus é como uma rocha eterna, Deus não muda, né? Nós é que mudamos com Ele. Nós é que vivemos quebrando os seus mandamentos, a aliança que nós temos de sermos dele, pertencermos apenas a Ele,
adorarmos apenas a Ele, confiar somente nele. Muito bem. Em terceiro lugar, se a inquietação existe, você volta a ter paz invocando o nome do Senhor. Tudo bem, compreendi, é fruto da obediência, é fruto da confiança, mas a paz foi perdida. Como fazer para recuperar de novo essa situação de sossego da alma, quietude em Deus, né? Tranquilidade, porque confio no Senhor como uma criança nos seus braços, né? Tem que invocar o nome do Senhor novamente, né? Tem que, às vezes, até mesmo clamar. Há uma situação em que esse distanciamento se reflete na falta de oração, né? Já não oras mais como orava, porque já não confia mais que Deus ouve. Veja como é uma questão de falta de confiança, né? Eu já orei tantas vezes e parece que as coisas não mudaram, né? Não sei se adianta orar, né? Há toda uma situação pela qual tenho aguardado há muito tempo, né? Que Deus me dê novamente a paz do Espírito, mas acho que Deus dessa vez não vai conceder, né? Porque supostamente Deus agora está com o rosto virado contra você. Na verdade, o seu pecado, a sua desobediência é que criou uma barreira entre você e o seu Deus, né? E você tem que ter a confiança de que se você invocar o nome do Senhor, né, se você o buscar como de fato deixou de fazê-lo, né, clamar pelo seu nome, você então poderá perceber novamente, né, que a paz voltará, né? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Davi também contou uma experiência parecida, né? Temos também aquele Salmo 116, né? Laços infernais me cercaram, né? Senti tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Mas vamos ver aqui, então, o Salmo 56, 9, porque essas expressões, esse ensinamento está nas Escrituras. E se não está nas Escrituras, não devo ensiná-lo, não é verdade? Então, o Salmo 56, 9 diz assim: no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isso, que Deus é por mim, né? Você tem inimigos espirituais? Todos nós temos, né? Mas às vezes há aqueles momentos em que estamos tão distanciados de Deus que parece que eles se aproximaram, né? Quando você quer viver longe da luz, as trevas se aproximam. Então é importante que você compreenda que no dia em que você invocar o nome do Senhor, baterão em retirada os seus inimigos. Porque você estaria de novo invocando a Deus, de novo se colocando debaixo da segurança do Senhor, né, confiando no seu cuidado e proteção. De novo volta a questão da confiança, né? As trevas vão embora. Se a luz vier novamente a iluminar o teu ser, o teu coração, as trevas não permanecem, né? Então Davi tinha essa certeza, essa confiança em Deus. Eu tenho a certeza que no dia em que eu clamar, baterão em retirada os meus inimigos, porque bem sei isto, que Deus é por mim. Você tem essa certeza como Davi? Ou no Salmo 107, versículo 28, então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Essa é a história do povo de Israel. História de obediência e desobediência, né? Quando desobedecia, então vinha as trevas, vinham os inimigos, vinham as perturbações, né? E aí, de novo, sentindo angústia, né? Eles clamaram ao Senhor e Deus os livrou sempre de todas as suas tribulações. Então, não há motivo para que você continue
desassossegado, sem paz, né? Não há motivo para que você continue com a sua alma inquieta. Não há motivo para que você fique doente por causa disso, né? Porque você sabe que a falta de paz no coração, essa angústia da alma, esse desassossego do seu coração pode te levar a doenças, né? Psicossomáticas, inclusive, né? Doenças da alma causando problemas físicos, né? Úlcera nervosa, por exemplo. Olha que você vai desenvolver uma úlcera aí, né? Em razão da questão de ser nervoso, né? Não estou aí profetizando nada, né? É apenas uma situação bíblica, né? Se você está sem paz no seu coração, muito provavelmente o seu corpo vai refletir em forma de doença essa falta de paz. Então, eu estava citando o Salmo 116, 3 e 4, e o versículo é assim: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma, né? E lá para frente, no versículo 7, volta a minha alma ao teu sossego. Como ele descrevia a sua situação? É como se laços de morte me cercaram. Ele se sentia preso, amarrado, uma angústia inexplicável, uma angústia do inferno, né? Se apoderaram dele, né? Ele estava lá em tribulação, aquela tristeza que surgiu em razão dessa situação de opressão, né? Então, bastou invocar o nome do Senhor. Ele diz: eu amo o Senhor porque Ele ouviu a minha oração, né? Então eu vou invocá-lo enquanto eu viver. Essa é a experiência de toda pessoa que conheceu o livramento, a libertação do Senhor, né? Sempre vai lembrar com gratidão, com amor, o fato de naqueles dias difíceis, terríveis, de opressão, né? Clamaram ao Senhor e o Senhor simplesmente os livrou, né? É assim que a coisa é. Basta clamar e o Senhor livra. É rápido assim, mas tem que fazê-lo com fé e com confiança, né? Clame pelo sangue de Jesus. De noite, se sentir angústia, clame. Tente ler as Escrituras, tente clamar ao Senhor, principalmente clamar, né? Dobre o joelho, se reconheça pecador de fato, reconheça que você esteve realmente distanciado um pouco da luz, por isso as trevas se aproximaram. Peça perdão pela sua maneira irresponsável de viver o relacionamento com Deus, né? E volte a uma vida de obediência, volte a confiar, mas clame ao Senhor: Senhor, livra a minha alma. Basta você clamar, em nome de Jesus, livra a minha alma. É assim que as coisas funcionam, né? Até mesmo uma cura física, né? O cego de Jericó clamou isso: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E com certeza, na sua bondade, né? O Senhor que te ama há de te dar o livramento. Para terminarmos aqui essa meditação, tem um quarto tema aqui, né? Para aqueles que se consideram pessoas do Senhor, mas estão inquietos por alguma coisa. Descansam os que andam em retidão. É importante você compreender que os teus relacionamentos, não apenas com Deus, com os seres humanos, também tiram a sua paz, né? Isaías 57, 2 diz assim: e entra na paz, descansam no seu leito os que andam em retidão, né? Entra na paz, descansam nos seus leitos, né? Dorme, os que andam em retidão. Então, queridos, concluindo aqui esta mensagem, espero que ela esteja alcançando você no momento em que você precisa realmente ouvir isso, né? A paz e a quietude é também uma disposição do coração. Você precisa dispor
o seu coração, né? O Salmo 131, que baseou esta mensagem, diz: fiz calar e sossegar a minha alma, né? Para que ficar correndo de um lado para o outro, né? Faça calar a sua alma, faça calar, né? E sossegue. Aprenda a confiar no Senhor e descanse, né? Há toda uma situação que você já sabia fazer isso, você já tinha relacionamento com Deus, você aprendeu a fazer isso, a viver assim. Para que ficar correndo de um lado para o outro, inquieto? Né? Para que procurar solução onde não está? Para que correr para tudo que é tipo de coisas que se oferecem como terapias? Basta voltar-se ao Senhor, confiar nele, clamar pelo nome do Senhor. Né? Quem confia no Senhor é assim. E ter a disposição de obedecer ao Senhor daqui para frente, né? Implica um retorno a um relacionamento correto com o Senhor. Porque a paz, segundo o conceito bíblico, está em um relacionamento correto com Deus. Então, é importante que você assim compreenda e que Deus te abençoe, né? Nós vamos aqui, antes da oração e da bênção, né? Ter mais um cântico aqui ao que está sentado. Sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar, que Deus possa abençoar a sua vida, né? E você clame efetivamente ao Senhor, disponha o seu coração a só obedecer ao Senhor e a confiar somente nele. Senhor, nosso Deus e Pai, nos ensine, Senhor, porque tudo vem do Senhor. E a Tua palavra está aí para nos ensinar e por isso mesmo ela foi ministrada e as pessoas que a ouviram precisam confiar na Sua palavra, precisam voltar a obedecer ao Senhor, precisam confiar que se clamarem, o Senhor vai ouvir e vai dar de novo o sossego. O problema é que muitas pessoas, ó Senhor, parecem não confiar mais em Ti, não confiar mais na Sua palavra, não de verdade. E por isso sofrem essas angústias do presente momento. Ó Senhor, reaviva essas almas. Ó Senhor, tenha misericórdia delas. Ó Senhor, liberta da opressão algumas pessoas. Ó Senhor, liberta da angústia as pessoas que estão ouvindo. Nós, ó Pai, te pedimos que repreenda, Senhor, todo principado e potestade, todo espírito maligno. Ó Senhor, tem misericórdia das pessoas que assim
estão, ó Pai, em situação de estar, ó Pai, sendo perturbadas, que elas confiem no Senhor, que elas vão a Jesus, que é manso e humilde de coração, para voltar a encontrar descanso para suas almas. O Senhor não muda, a sua misericórdia não muda, o seu amor não muda, a sua bondade não muda, o seu caráter não muda. Podemos recorrer ao Senhor. Por isso, abençoe a pessoa que está me ouvindo agora e dê, ó Pai, libertação, que ela aprenda a clamar para voltar ao sossego e à paz. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a eterna consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém. E Deus abençoe.